Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade na nossa manutenção, na nossa configuração, na nossa é, formação de placa contendo registros de elementos, né? De configurações, de escalas de ocupação gramatical, no sentido da reverência do idioma inglês, né? A gente está condicionando o nosso organismo a gerar, né, ter melhor gerência reativa, né, reagir melhor às transduções dos sinais produzidos pela arquitetura de informações que são composições inglesas, né, já há muitos anos. E não pensem vocês que é pouca coisa, né? Aquela escolha, a montagem, a lapidação, a força de voz leva muitos anos, fisiologicamente falando, para desencontrar familiaridade, né? No sentido orgânico. Então, já era. Se você fala que quer aprender, essas coisas são meio que eternas, né? Não existe. A pessoa ela vira e fala assim: Ah, eu sei. Mas essa é uma informação tosca. Essa é uma informação que é só para dar uma validação pro ego da pessoa, né? Para ela utilizar-se, né, dessa conversão e se associar por esse valor. Porque na realidade, né, se a gente pular, deixar de lado essa brincadeira, a gente concebe o saber com relação ao outro, né? Porque se o outro saber muito mais, você humildemente vai dizer que não sabe nada, que você tem muito a aprender ainda. E de certa forma, o idioma ele sempre tem muito a aprender, né? Ele sempre tem, porque ele é camadas de camadas de camadas logísticas, né? Como e o compasso, a música, a arte da escolha, ela é um universo, né? Você não consegue determinar fim para isso. Então prestem atenção. É, a gente não sabe, a gente tem que parar e aprender, né? Essa é a graça de viver. É você conseguir parar e definir que você precisa de parar para aprender, né? Não adianta você tentar andar aprendendo. Você não anda aprendendo, você para aprender. E é isso que a gente paga. Essa é uma das coisas mais caras que a gente paga. A gente para aprender, a gente paga para aprender, né? E esse parar ajuda, né, a instalar no nosso organismo. Opa, eu posso parar aqui porque eu não vou morrer por isso, né? Eu vou edificar o meu organismo me concentrando em função disso, né? Então, vamos ao isso então. Vamos continuar essa associação com a gramática da língua inglesa, buscando extrair alguns elementos que vão nos ajudar, né, nesse processo de aprendizado contínuo. Então hoje a gente vai falar de mais um verbo que se dá, né? O nome dele é might, M-I-G-H-E-T, mate.
Mate. Como usar o verbo modal mate. Tá vendo? A dificuldade, né, para instalar essa composição na associação da nossa reação com estímulo para produzir coisas com isso, né? Arrecadar dessa matéria um valor de produção, né? Aí é difícil, né? Leva tempo. Make é um modal verb cujo significado pode variar de acordo com a frase onde ele é aplicado. Por vezes tem o sentido de dever ou poder. Então a gente tem o sentido de dever ou poder. Deixa eu ver aqui uma coisa. O should, ele também tem um sentido de deve ou deveria, que é diferente do make, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. They might have told me. Eles devem ter me contado. I might not like the movie. Eu posso não gostar do filme. I might not like the movie. Eu posso não gostar do filme. Prestem atenção aqui, ó. Eles devem ter. Então, olha só, o verbo modal made, né, vem acompanhado do verbo principal. Made not like, né, gostar, né? Not like, não gostar. Então aqui funcionou como deve e como posso. O made. Vamos ver aqui, ó, como é que é a pronúncia. Might. Então tá falando aqui que é might. No entanto, as frases com might também pode ser traduzida com o auxílio de outras palavras e locuções, como por exemplo, pode ser que, talvez e é provável que. Pode ser que, talvez e é provável que. Vamos ver alguns exemplos aqui. He might know my father. He might. Pode ser que conheça meu pai. Ele conheça meu pai. He might know, né? Ele pode ser que might know. Pode ser que ele conheça know my father. She might arrive late. She might arrive late. Talvez ela chegue atrasada. Então, o make aqui, ó, funcionou como talvez ela.
talvez, né? Ela chegue atrasada. You might. É provável que você might. É provável que you, né? You might like my new house. Que você goste da minha casa nova. You might like my new house. Então, a gente tem esses sentidos assim, ó. Pode ser que, talvez ela, é provável que, assim conforme acontece com todos os verbos modais, o mate exerce a função de verbo auxiliar, acompanha um verbo principal e influencia o seu sentido, né? Então, pode ser que, talvez, é provável que, deve ou poder. Então, uma partícula modal, um verbo modal que acompanha um verbo principal, pode ocasionar uma variação, né? Uma derivação tão grande assim, para o entendimento da estrutura da frase. Observe como ficaria a primeira frase sem a influência do sentido do verbo modal. Não haveria nenhuma indicação de possibilidade. Vamos ver. Então aqui faltou o verbo modal, né? O dever, poder, dever, pode ser que, talvez que. Então vamos lá. They have told me. They have told me. Eles me contaram. Agora, vamos ver com a utilização do might, o verbo modal que modaliza o verbo have, né? Me, né? Eles me contaram. Told me. They might have told me. Eles devem ter me contado. They might have told me. Então mudou totalmente o sentido, né? Aqui há uma afirmação, né? O have, ele entra como um pronome, né? Um pronome, né? They have told me. Eles, e aí o have tá aqui, ó. Me contaram, né? Have told me. Me contaram. Agora o make have, devem ter, né? Então tem toda uma mudança, uma modalização. Quando usar o verbo might? Might é utilizado para indicar a ideia de possibilidade, permissão, dedução, pedido ou sugestão. Confira alguns exemplos de frases com might. Então, might, né? Might. Ele vai sofrer uma derivação num processo que a gente chama de discurso, né? O discurso, ele entra na relação do entendimento, né? O entendimento do encaixe da partícula formando em associação uma imagem, né? Barra mensagem. Então a gente tem toda essa questão. O discurso, então, sobre essa derivação, ela
ela adquire, né, em processo o sentido dentro dessa partícula o sentido dentro dessa frase de possibilidade, permissão, dedução, pedido ou sugestão. Pedido, sugestão. Então a gente tem basicamente 5 aqui, ó. 5 configurações de mensagem, né? Mensagelógicas. Vamos dar uma dedicada para buscar sentir essa influência do Mike nessa frase. Vamos lá. It might rain tomorrow. It might rain tomorrow. Deve chover amanhã. Deve chover amanhã. Então, o it might, né? Ele se refere à coisa que consubstancialmente adquire o substantivo rain, né? Não, o substantivo não, o verbo rain. Então a coisa que vai fazer a chover, né? O sujeito que desenvolve a chuva. Então, it might rain tomorrow. Então aqui a gente tem a possibilidade. Amanhã pode chover. Então, it might rain tomorrow. Agora, para permissão, para pedir alguma coisa. Mate, I borrow your calculator? Calculator. Mate, I borrow your calculator. Mate, I posso borrow your pegar sua calculator, calculadora. Então, mate I assume a ideia de posso, né? E esse posso assume, né, dentro dessa escala, né, estratológica, uma função no verbo pegar. Então ele modaliza um impulso de impressão para o verbo pegar. Então ele casa aqui, ó, em escala harmônica com o verbo pegar. Só que isso é um processo de escrita e impressão com o passar dos anos. Então isso que é a glória de o eternizar a harmonia de um símbolo que matematicamente assume, né, a imagem. Por exemplo, você assume aqui, ó, né, um símbolo, pegar, né, uma simbologia para uma coisa mais ou menos assim, né? Então, isso é legal. E aí vem os como é que fala? Psicocaliografadas e mudam toda a imagem em processo de semelhar outras impressões. Então tá vendo? Permissão. Makes. Agora para dedução. He makes call me later. He might call me later.
later, later, later. He might call me later. He might call me later. He, ele, might, deve, call me, me ligar, call me later. Mais tarde, later. Então, a pessoa, ela tá deduzindo, né? Para um pedido. Might we have something to drink? Something drink. Might we have something to drink? Might we, podemos. Então, we, nós. Might, pode. Podemos. Have something. Podemos. Beber algo. Have something to drink. Beber algo. Pedido. Podemos beber algo? E para sugestão, né? You might consider taking English classes. You might consider taking English classes. You, você. Might, deveria. Considerar. Taking English class. Fazer aulas de inglês. Taking. Então, verbo pegar aqui, ó. Sofreu a variação aqui para fazer, né? Taking. Fazer English class. Aulas de inglês. Agora a gente vai para a parte que diz a respeito de como usar o verbo make, que é um verbo auxiliar. O verbo make pode ser utilizado em frases afirmativas, negativas e interrogativas. Então a gente tem sempre 3 impulsos que que retiram a complexidade entre as entrelinhas da utilização de desexportar em som um impulso de transdução para o nosso organismo. Então, sempre quando alguém se dirige a você, ela tem 3 interferências, geralmente, em sua direção. Ela pode estar afirmando algo, ela pode estar negando algo, ou ela pode estar perguntando algo. Então a gente tem sempre essas 3. E aí, para construir essas 3, a gente tem elementos estruturais. O might é um elemento estrutural que é utilizado para modular o verbo principal, geralmente. E aí, sempre vai haver um verbo principal que vai sofrer uma modulação desse might, né? Desse sentido de dever, nesse sentido de poder. Então a gente vai afirmar que pode, afirmar que deve, a gente vai negar que deve, e a gente vai perguntar: devo ou posso? Então é basicamente essa eluição em compactação de dados a partir desse edifício de ilustrar símbolos, né? E conduzir eles a partir dessa oralidade.
Então aqui a gente tem a tabela com as informações, né? Um exemplo. We might study. We might study. Nós devemos estudar. Podemos estudar. Devemos estudar. We might not ou mightn't study. Não devemos estudar, né? Might, não podemos estudar. Might we study? Podemos estudar? Devemos estudar? Ou até mesmo nós podemos estudar? Então, um exemplo aqui dessa linha de montagem a partir dessa utilidade. Importante, o might é a forma utilizada para todas as pessoas verbais, incluindo it. A regra do simple present, que requer o acréscimo do s em flexões de terceira pessoa do singular, não é aplicada aqui, porque os verbos modais não são flexionados. Então, em terceiras pessoas do singular, por exemplo, we, you, they, né? Você não vai precisar de colocar aqui o S. They might, né? Not. Não aplica aqui essa regra. Em frases negativas, podemos utilizar o might not ou a forma contraída mightn't. Mightn't and mightn't. As duas possibilidades têm o mesmo significado. Então existe uma dificuldade na hora que a gente vai tentar falar essas expressões, porque a gente não tem essa grava ação nas nossas cordas vocais para facilitar, né, o discurso. Porque existe uma questão, né, em oratória, que a gente estuda geralmente isso em níveis superiores, associando a fisiologia do processo da fala, né? São coisas que não dá para ver em ensino médio. Precisa de um conhecimento muito mais aprofundado, porém dá para você aludir esse significado, esse conhecimento, porque até então todas as pessoas elas têm isso, né? A gente tem, a todo tempo de fala, a gente tem o processo de abrir e fechar todo esse sistema aqui, ó, que desacorda essa possibilidade de utilizar a energia que tem dentro de nós em forma de gás e distrair um pouco desse gás na forma do que a gente chama de chuva de eletrons, né? Eletrons. Só que essa chuva, né, é como se fosse um gás cortado. Sabe quando a esmeriladeira tá cortando uma chapa de metal e aí tá saindo tanto de faísca? É o que acontece na nossa boca, né? Quando a gente modula aqui, ó, a gente meio que a gente tem a serra lá dentro e toda a serra rodando é o ar livre de obstáculo. É assim, isso é a serra. Quando a gente modula, é como se a gente colocasse uma chapa, a gente modulasse
a serra, o tom, e aí a gente consegue produzir essa voz sobre essa serra. Então, isso é um arco de, de concepção, né? A partir do enxergado do serrote, né? Ou da serra no sentido orgânico, né? Porque a gente tem um vaso aqui, ó, a traqueia e a traqueia ligada aqui, ó, a esse assoalho, assoalho bucal é aqui, né? Aqui a gente tem a faringo, laringo, peraí, a gente tem isso daqui, ó. Já que a gente entrou nesse assunto, então vamos adiante, né? Aqui, ó. Então, tá vendo? A gente tem o edifício instrumentivo de transduzir sinal dentro das nossas das nossas como é que é? Nervos cranianos dentro dos nossos circuitos nervais, né? Não tem o circuito de Fórmula 1, a gente tem circuitos nervais também, que eles estão para função de desadrenar as adrenalinas em excesso ou conformalizar elas, no sentido da utilização de defesa sobre as relações que supercontraem ou super relaxam o organismo, né? Então tem toda essa balança orgânica. E aí o que acontece? Falar às vezes ajuda a gente a fazer os cálculos de balanceamento, né? E aí a gente tem essa parte aqui, ó. Vê? Aqui, ó. E vamos ver se. Epiglote. Aqui, ó, a epiglode abrindo e fechando, ela se torna a chapa de metal. Língua tonsila. Não. Aqui, ó, esôfago, traqueia. Então tem todo esse instrumento aqui, ó, e essa modalização a partir dessas tonsila palatina, da epiglote que abre e fecha. Então tem toda uma trama de intelectualização que é uma forma contínua de desenvolver raciocínio educativo para transformar toda essa relação em harmonia na vida, para cuidar dessa árvore cerebelar, desses nervos, desses pares de nervos que às vezes provocam as famosas doenças que a gente corre para o médico, para a mãe de sucesso, né? Para a mãe e para o pai de sucesso, para os médicos da organização de saúde para pedir ajuda, porque de certa forma existe um cuidado que a gente não tomou. E aí ele vai mandar a gente tomar um cuidado a partir das suas receitas, né? Para seguir a estrutura de formação de perguntas em inglês, o verbo might deve ser posicionado antes do sujeito sempre que a frase for interrogativa. Isso aqui é basicamente para quase todos, né? Os verbos. Sempre que indicar tempo presente ou futuro, esse verbo principal deve ser utilizado no infinitivo sem o to. Exemplo: She might arrive late.
Ele deve chegar atrasado. Então, sempre que indicar tempo presente ou futuro, esse verbo principal deve ser utilizado no infinitivo sem o to. O infinitivo é quando não precisa de sujeito, né? Ele deve chegar atrasado. To arrive. Chegar. É o verbo principal. Ao indicar tempo passado, o modal might é acompanhado do verbo have mais particípio, passado do verbo principal. Exemplo. Ao indicar o tempo passado, né, então aqui a gente está a indicar o presente e o futuro. O verbo principal deve ser utilizado no infinitivo sem o to. Ao indicar tempo passado, modal might é acompanhado do verbo have mais particípio, passado do verbo principal. Exemplo. She might have arrived late. Ela deve ter chegado atrasado. Arrived é o particípio passado de to arrive, chegar. Então aqui a gente já tem um processo aqui de edificação para utilizar o modal verb might no passado. Então aqui, ó, onde indicar tempo passado, a gente vai pegar might ser acompanhado do verbo have mais particípio passado do verbo principal. Have mais particípio passado do verbo principal. Então a gente vai pegar o verbo principal e vai colocar ele no particípio do passado e vai colocar o might have e não o might. Por exemplo, she might have, então ela deve ter. E aí é o verbo principal, arrive. O particípio passado do verbo arrive é arrived. Arrived é um verbo regular. Diferença entre my e might. My e might. Confira os casos que costumam causar mais dúvidas e saiba quando usar my ou might. Possibilidade no presente e no futuro. My é usado quando existe uma maior possibilidade de que o fato referido aconteça. Então, por exemplo, my tem uma possibilidade maior de acontecer. De acontecer. O might é utilizado quando a possibilidade de determinada coisa acontecer é menor, quando a situação é hipotética, baseada em especulação. Exemplos. I might go to the beach tomorrow. Eu devo ir à praia amanhã. I might go to the beach tomorrow. If Bob and Mike hurry, they might arrive on time.
If Bob and Michael, se o Bob e o Michel hurry, se apressarem, se apressarem, they might, eles deverão chegar na hora. Eles might, deverão arrive on time, chegar na hora. Observe que na história em quadrinho abaixo, Charlie Brown utiliza verbos modais may e might. Então, aqui uma das formas de se relacionar com um tempo em progressão de aprendizado do inglês é utilizando quadrinhos. É uma ótima fonte para começar a crescer em relação com essa língua, com essas pronúncias sonoras, com todos esses desafios de arquitetura e transdução de sentido, né? Eles say, dizem it's my, que é meu, né? Isso é meu, Snow again tonight. Snow neva, que snow again tonight, né? Que nevará novamente de noite, né? À noite. I just told you might like to be prepared. Prepared. I just told you might like to be prepared. Então aqui ele usa o might. Eu penso might. Tem a tradução aqui, ó. Charlie Brown usa o verbo my na primeira fase quando aqui, ó. Achei que talvez você pudesse querer estar preparado. I just, que talvez, told you, que você pudesse querer estar preparado. Make like to be prepared. Na primeira frase, quando diz they say it may snow again tonight, dizem que pode nevar novamente hoje à noite. Charlie Brown usa o verbo may, pois existe uma maior possibilidade de que a questão referida à hipótese de nevar ocorra. Ele pode saber de alguma previsão do tempo, por exemplo. Já na segunda frase, quando diz I just told you might like to be prepared. Achei que talvez pudesse querer estar preparado. Ele usa o verbo might, pois a possibilidade de que a situação hipotética se torne real é reduzida. Ou seja, ele acha que o amigo pode querer estar preparado para quando a neve cair, se cair, mas essa ideia é apenas uma suposição. A possibilidade no passado. O verbo modal might também pode ser usado como passado de might. Por isso, se você identificar que o tempo verbal de uma frase está flexionado no passado, é recomendado o uso de might e não de might. Exemplo: She might have come earlier, but I wasn't here yet.
Ela deve ter vindo mais cedo, mas eu ainda não estava aqui. That decision might have offended many people. Aquela decisão, that decision, deve ter have ofendido muita gente. Apesar de essa distinção ser uma recomendação em diversas gramáticas da língua inglesa, a verdade é que ela raramente é aplicada no uso corrente do inglês. Por isso, não seria motivo de espanto encontrar as frases acima escritas da seguinte maneira: She might have come early, but I wasn't here yet. That decision may have offended many people. Então, pode-se utilizar o may também. Por isso, não seria motivo espantoso. Permissão formal e informal. Ao solicitar permissão em uma situação de maior formalidade, é mais comum o uso de might. Exemplos. Permissão formal. May I come in, Jeff? Posso entrar, Jeff? Informal. May I come in, Jeff? Might I take part in the meeting? Might I take part in the meeting? Posso participar da reunião? Might I take part in the meeting? Eu posso take part in, participar da reunião, in the meeting, formal. Então, esse é mais um modal verb. E não se contente, né? Não se contente com apenas isso, né? Porque ele é algo que é vivo e é, de certa forma, a partir das pessoas que, né, da geração do inglês e da perpetuação, ele é um eterno, né? Ele é um eterno até que se ousem, né, modificar, né? O que é muito difícil, né, com o passar das considerações. As únicas coisas que as pessoas fazem é modificações, às vezes, digamos, compactando a estrutura, né, para causar, né, para ter menos impulsos para a mesma coisa, né? Isso é uma certa gerência de tecnologias para edifício do encontro com a inteligência, né? A inteligência, em muitos casos, ela é admitida como menos é mais, né? Então, quanto menos você usa para atingir algum efeito, é mais. Então, a pessoa inteligente, ela geralmente precisa de muito pouco efeito para saber o que é para fazer. Só que em alguns casos a gente precisa de muita confiança, a gente precisa de sistemas em integração. Se não tiver no sistema, isso pode dar problema. Bom,
Então é isso. A gente fica por aqui e se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!